Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês um bolo de andar, um bolo lindo, um bolo de 15 anos, muito lindo. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Então já estou aí, gente, já medindo aí, né, tentando centralizar o bolo que vai ficar em cima. Então eu utilizei uma régua aí, e aí eu estabeleci aí uma numeração aí, um tamanho, né, entre o bolo de baixo e o de cima, até eu conseguir centralizar a o meu bolo aí em cima, né? No caso aí, tô utilizando a forma, né, para servir como base aí, para depois eu colocar aí os caninhos, tá? Esses caninhos, eles são próprios aí para confeitaria, né, para bolo de andar. Eu compro em loja de produtos de confeitaria, é muito tranquilo achar, muito, né, sempre tem e tal. Tem os banquinhos também, né? Mas os banquinhos ele é um pouquinho mais complexo porque você tem que cobrar por eles, porque eles não são baratos, né? Então, sempre é bom pedir um calção, né? Caso vocês utilizem o banquinho. Eu cobro calção da minha tábua, tá? Essa tábua aí o cliente tem que me devolver. Eu cobro R$ 50 no calção. E aí, se porventura o cliente não me devolver, o dinheiro fica comigo, né? Então, é uma garantia aí que você não vai ficar sem a sua tábua, tá? Então, assim, gente, a ganache, né? Vocês estão vendo que eu tô aplicando aí a ganache também. Eu sempre gosto de aplicar ganache, bolo de andar, né? Pra ter aquela certeza que não vai ter nenhum problema, né? Bolo de andar a gente sempre tem segurança, por mais que a massa esteja estruturada, o recheio, né? Mas eu prefiro pecar pelo excesso, né? Então, bolo de andar, principalmente, eu não deixo de fazer a ganache, né? A blindagem. E eu faço a blindagem somente depois que eu coloco os caninhos, tá? Primeiro eu coloco o caninho, depois que eu faço a blindagem, porque se porventura, na hora que eu for aplicar o caninho, né? Talvez mexa na estrutura aí dentro e acabe quebrando, né? A blindagem aí fora, enfim. Então eu prefiro colocar os caninhos primeiro e depois fazer a blindagem, tá? Essa ganache nada mais é, né, do que o creme de leite com o chocolate fracionado. Eu utilizo 5 por 1, tá? Se for 500 gramas de chocolate, eu uso 50 gramas de creme de leite. 5 por 1, perdão. Perdão, gente, só assimilando aqui. Para fazer a ganache são 500 gramas de chocolate fracionado e 100 gramas de creme de leite, tá? Eu utilizo a balança sempre me salva aí, né? Porque o creme de leite é líquido, né? Ah, Lidiane, por que não ml? Eu prefiro medir por gramas, fica melhor, tá? Então vamos lá. Fiz a ganache, né? Apliquei no bolo e agora eu tô já fazendo o trabalho com o meu chantininho. Esse rosa, gente, eu utilizei o vermelho morango para fazer esse trabalho, tá? Essa cor, né? Então, assim, o vermelho, se você colocar uma gotinha, duas, bem pouquinho, ela chega nesse tom de rosa, né? Então, ajuda bastante aí se você não tiver rosa, que era o meu caso. Eu não tinha rosa, então o vermelho ajudou bastante. Já vou aplicando aí, né? Eu não alisei, eu já fui com a minha espátula de textura para fazer o trabalho aí, tá bom? Mostrei aí a espátula para vocês terem como base aí como que é a textura dela e já tô aplicando aí, tá? É um procedimento bem tranquilo, gente. Esse bolo não pediu trabalho de bico, é um procedimento bem tranquilo. Eu tentei aí ao máximo ser menos, como é que eu vou dizer? Ser menos chata aí com relação a tempo de vídeo, né? Eu sempre procuro trazer vídeos bem objetivos, né? Sem muita enrolação, né? Então eu já vou adiantar para vocês que eu vou fazer aí o guindaste caseiro, né? Fazer aqui nesse vídeo não. Eu fiz aí no bolo,
mas eu vou deixar aqui no card, né, na hora que tiver mostrando aí o guindaste caseiro, eu vou deixar aqui no card como que eu faço mesmo, assim, com bem detalhado como eu faço o guindaste caseiro. Nesse vídeo eu não fiz por isso mesmo, assim, para o vídeo não ficar maçante, né, não ficar muito tempo aí de vídeo, mas já tem vídeo aqui no canal que eu mostro com detalhes como eu faço o guindaste caseiro, tá bom? Então, tô aí já primeiro fazendo um andar de baixo, né? Eu sempre faço de baixo primeiro e depois eu faço de cima, tá? O tamanho do bolo, gente, esse bolo aí, ele teve 25 centímetros de diâmetro por 12 de altura, mais ou menos, tá? Foi massa mesclada e o recheio foi de ninho. Aí eu tô mostrando aí o pó para decoração, que eu vou aplicar aí, vou aplicar do meio para baixo, né? O álcool de cereais com pó para decoração, né? Esse pó eu utilizo o álcool de cereais para fazer esse trabalho e utilizo a bombinha. Esse borrifador também é super tranquilo de achar em lojas de produtos de confeitaria, tá? Ele só tem a durabilidade bem curta, né? Eu acho, assim, eu sempre tenho que comprar outros porque mesmo eu lavando, né? Eu até comentei isso em alguns vídeos atrás e muita gente, não, Lídia, é só você limpar e colocar um óleozinho, óleo de cozinha mesmo, na borrachinha e tal. Eu faço isso sempre, né? Mas mesmo assim, parece que ele perde mesmo a validade, né? O tempo dele, né? De uso. Então eu sempre tô comprando, né? Mas ele é muito bom, muito útil e essencial, né? Pra gente fazer, pelo menos esse trabalho aí, pra mim, sem a bombinha eu não consigo fazer. Então é isso, tá, gente? Tô aí limpando, né? Limpar aí a base com a luva é muito ruim, mas aí eu fui tentando aí e deu certo. Tá, gente? Eu não mostrei eu fazendo o trabalho do bolo de cima, mas não tem muito segredo, né? Foi a mesma coisa que eu fiz no de baixo. Aí eu vou medir o centro mais ou menos para eu aplicar o bolo, né? Que tá lá do outro lado. Aquele bolo lá, o menor, ele teve 12 centímetros de diâmetro por 12 de altura, tá? Foi do mesmo jeitinho do bolo de baixo, fiz a ganache, apliquei aí meu chantininho, tingi de dourado embaixo, do mesmo jeito, tá bom? E ele tá no guindaste caseiro, tá? Eu vou deixar aqui no card como eu faço esse guindaste. Ele é ótimo, né? Ele foi a solução dos meus problemas, né? Perfeito fazer esse guindaste. Esse guindaste, todos os canais de confeitaria, né? Sempre tem alguém ensinando, né? Pessoal ensinando como faz, tá super em alta nesse guindaste. Mas se você não conhece, quiser conhecer, tem aqui no canal também, tá? E vou deixar aqui na descrição também, tá bom? Então, ó, tô enfiando lá dentro, bem lá dentro, pra ele ficar, né, entre o bolo de baixo e o de cima, né, pra ter uma textura aí, ficar bem texturizado. Não ter perigo, né, do bolo ficar balançando, né? Então, é bom ele ficar entre o bolo de baixo e o de cima. Eu fiz um trabalho com as pérolazinhas aí embaixo do bolo de cima, né? Eu acabei não filmando, mas também não tem segredo nenhum, né? Misturei com dourado, pó para decoração dourada e apliquei aí. E agora estou aí aplicando o topper, né? Para finalizar aí o nosso trabalho. Ficou lindo, gente. Bolo de andar sempre encanta, né? E eu, depois de muito tempo sem fazer bolo de andar, finalmente trouxe para vocês, né? Fiquei muito feliz com o resultado, né? É sempre aquele friozinho na barriga. Eu acho que nunca vai sumir esse friozinho na barriga, essa ansiedade de fazer bolo de andar. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Tá bom? E tá aí, gente. Trabalho pronto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam do like, que é muito importante, me ajuda muito aqui no canal. YouTube entende que vocês gostam do conteúdo, então vocês vão ser sempre recomendados. E outras pessoas também vão receber recomendações aqui desse vídeo, tá bom? Me acompanha também lá no Instagram, tá? O link tá aqui na descrição e o nosso grupo do Facebook também, tá? Vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês. Obrigada pela companhia, pelo carinho.
E se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever também, viu? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.